Bom, então, mais uma vez, saudações a todos aí. Nessa aula aqui eu vou apresentar uma revisão de programação com Python. Vou tentar fazer um batidão aqui de tudo que de todos os comandos do Python que vocês muito provavelmente viram em PL1, nos quais, muito principalmente, a gente vai falar sobre atribuição de variáveis, certo? Tipos de variáveis básicas, as operações aritméticas e booleanas que a gente consegue fazer, que a gente consegue conduzir no Python utilizando essas variáveis, algumas estruturas de controle, no caso as condicionais, como o if, e de repetição, que no caso é o for e o while. E também eu vou passar rapidamente os conceitos de funções e rotinas. Então é isso aí. Primeiro de tudo, um comando que a gente vai usar bastante é o comando print, responsável pela saída de dados no Python. Aqui eu coloquei alguns usos desse comando. Ele é especialista, ele é especializado em colocar texto na tela, texto e algumas variáveis na tela. E como que ele funciona? Se a gente quiser passar somente um texto, os textos no Python, a gente precisa lembrar que eles funcionam tanto com aspas simples quanto com aspas duplas. Tá certo? E se a gente começar com aspas simples, se o texto for de aspas simples, a gente pode utilizar as aspas duplas dentro desse texto que ela vai aparecer na tela para mim. Ok? Só uma coisinha. O que a gente vai utilizar aqui, né, a IDE do Python que a gente vai utilizar aqui vai ser principalmente o Google Colab, tá bom? Muito principalmente porque você não precisa instalar nada no seu computador para você conduzir as programações com Python aí que você quiser. Você só precisa vir aqui no Google, entrar no site do Colab, se não me engano é Research Colab. Vamos ver. colab.research.google.com. Eu vou colocar esse site lá no nosso Ava. E ou vocês criam um exemplo novo, um IPyNB novo, ou vocês sobem algum que vocês já têm aí. Tá certo? Aqui tem alguns exemplos que ele dá para quando você vai começar a programar, ou você pode começar criando um novo notebook. Tudo bem? Eu não vou fazer isso porque eu já tenho um notebook aqui. Eu já estou fazendo nesse daqui que eu conduzi, que eu escrevi para dar na aula de hoje aqui. Tá bom? Então, voltando aqui para o assunto do print, a gente tem essa versatilidade do Python, que para ele tanto faz se o seu texto é com aspas simples ou com aspas duplas, levando a única ressalva aí que se você começar com aspas simples o texto, você pode colocar aspas duplas dentro do texto que ele vai interpretar como um caractere literal, ele vai mostrar na tela, e se você começar com aspas duplas, ele vai mostrar o caractere aspas simples no texto, ele vai apresentar ele na tela como literal também. Tudo bem? E você nem precisa abrir e fechar as aspas duplas quando você começar com aspas simples aqui, porque como eu falei, ele é só um caractere, só uma literal, só um valor literal que ele vai apresentar na tela. E o mesmo para se você começar com aspas duplas, o tanto de aspas simples que você colocar aqui dentro, ele vai interpretar todas essas aspas simples aqui como sendo um literal. Ele vai mostrar na tela. Tudo bem? Esse tipo de comando, de interação aqui com o Google Colab, ela é bem parecida com o do Jupyter. Eu não sei qual das duas vocês estão mais acostumados, por ser nossa primeira aula. Por isso eu peço que quando vocês aparecerem nos plantões de dúvidas, vocês por favor me falem. E se vocês sentirem falta de eu fazer uma revisão desse tipo de interação aqui no notebook, como que se cria arquivo, como que se cria célula, como que se cria texto, como que funciona essa história das células, as variáveis que eu criar aqui, se eu criar numa célula aqui em cima, se ela vai valer na célula aqui embaixo, esse tipo de coisa. O que não for falado nessa aula aqui, vocês por favor me cobrem nos nossos plantões de dúvidas. Tudo bem? Então, uma vez que a gente tem esse comando, o comando print de saída de dados, a gente pode passar
para o que a gente chama de declaração de variáveis. Como que a gente declara uma variável no Python? O Python, pelo menos na minha opinião, ele é muito simplificado, tendo em vista as demais linguagens de programação, aí, como o C, C++, o C Sharp, o Java, ou as oriundas do Pascal, por exemplo, ou até mesmo o Basic, Visual Basic, coisas do tipo. Você não precisa fazer uma grande estrutura de declaração de variáveis. No Python, se você quiser declarar uma variável, você simplesmente coloca o nome que você quer dar para ela e atribui o valor que você quer, um valor do tipo que você quer que ela seja. Se você quiser que a sua variável seja do tipo literal, você simplesmente inicializa ela com algum valor do tipo literal, com um texto. Tudo bem? Então, por exemplo, essa minha variável aqui, a variável tipo literal, como eu quero que ela seja do tipo literal, como que eu quero que ela guarde, que ela acumule textos, então eu inicializei ela com esse valor aqui, texto genérico. Do mesmo modo, se eu quiser que uma variável seja do tipo inteiro, então eu tenho que inicializar ela com um exemplo de valor inteiro. Tudo bem? E se eu quiser que a minha variável seja do tipo real, ou eu até coloquei aqui pseudo-real, porque a gente nunca usa número real de fato, né? A gente usa somente aproximações. Então, que no caso aqui seria uma parte dos números racionais, uma pequena parcela dos números racionais. Então, eu tenho que dar um exemplo para essa variável aqui do que seria o tipo de número que eu quero. Se eu quero o que eu chamei aqui de pseudo-real, ou não, um tipo numérico não inteiro, então eu vou dar um exemplo para ela. Aqui no caso, eu dei o 3.4. Certo? Eu estou deixando sempre um textinho aqui, deixa eu apagar isso, um textinho aqui para vocês do que pode acontecer com esse tipo de variável, certo? Mas, em resumo, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que no Python a gente sempre tem principalmente dois tipos básicos de valores numéricos, que é, como eu acabei de exemplificar aqui, os tipos inteiros, tipo inteiro, e os números pseudo-reais ou reais representados computacionalmente, que são os números de ponto flutuante, por isso float. Tá certo? Esses são os tipos numéricos mais utilizados aqui. Tem algumas variações, tem o int32, int64, mas como a gente não vai precisar muito desse tipo de coisa nessa disciplina, eu vou deixar mais para curiosidades e para os plantões de dúvidas, se vocês quiserem. Ok? E eu acho que vale muito a pena a gente comentar sobre essa função type do Python, que é uma função especializada em detectar o tipo de uma variável. Ok? Então, por exemplo, aqui, nessa minha parcela de código, eu comecei com o tipo literal sendo um texto, o tipo inteiro sendo o valor 5, o tipo pseudo-real sendo 3.4. Tudo bem, eu inicializei aqui e tal. Eu falei que o valor que eu inicializo uma variável, ela vai assumir o tipo daquele valor. Vamos conferir isso com a função type. Primeiro de tudo, vamos printar o valor, né? Vamos printar o valor nessa célula. Na sequência, a gente vai... eu vou apresentar aqui para vocês que no comando print a gente consegue printar quantas coisas a gente quiser, quantas variáveis a gente quiser. Tudo bem? Aqui vocês podem ver, nesse primeiro print, que eu estou printando as 3 variáveis de uma vez. Reparem só. As 3 variáveis estão sendo printadas aqui. Deixa inclusive eu recortar isso daqui e rodar para a gente ver. Repare. O print ele funciona da seguinte maneira. O tanto de variáveis que eu colocar aqui separadas por vírgula, independente do tipo, inclusive, serão apresentadas na tela. E vocês reparem que isso de fato acontece aqui. Porque, por exemplo, eu estou mandando ele printar um tipo literal, tá? Aqui, texto genérico,
seguido de um tipo inteiro, né, o 5, seguido do tipo float, ou pseudo-real, o 3.4. Ele printou tudo aqui. Então, uma coisa que eu posso muito fazer é colocar mais tipos literais aqui no meio. Por exemplo, o que eu faço com esse print aqui. Quando eu quero colocar uma espécie de indicação para deixar o meu print mais intuitivo e não simplesmente apresentar as variáveis aqui. Eu colocar um indicador de qual variável que é. Por exemplo, agora eu vou querer mostrar variável do tipo literal. E aí eu coloco a variável do tipo literal. Variável do tipo inteiro. E aí eu coloco a variável que eu quero mostrar, variável do tipo inteiro. Variável do tipo pseudo-real ou float. E aí a variável do tipo real. Reparem que esse print aqui de baixo, a composição dele é exatamente a mesma do print aqui de cima. Ele está printando uma série de variáveis. Somente ele está intercalando entre tipos literais e as variáveis. Tipos literais e as variáveis. Tudo certo? A única coisa que não aconteceu aqui foi eu alocar esse valor em uma variável. Então, os dois prints são exatamente a mesma coisa. Vamos ver como é que funciona. Variável do tipo literal, texto genérico, tá certo. Variável do tipo inteiro, 5, tá certo. Variável do tipo float, 3.4, tá certo. A gente pode, inclusive, se quiser, colocar alguns componentes estéticos para deixar isso daqui mais bonitinho, por exemplo, pulando linha. Não sei se vocês viram em PA1, mas se a gente colocar um /n aqui no tipo, nos tipos literais, isso daqui é um código para pular linha, certo? De barra newline. Então, sempre que a gente quiser pular a linha, vamos supor que eu quero pular essa parte aqui para baixo. Quero pular a linha aqui. E depois eu quero pular a linha aqui também. Então, a única coisa que eu preciso fazer é colocar esse /n. Vamos ver como é que funciona. Olha lá, variável do tipo literal, texto genérico. Pula a linha. Variável do tipo inteiro, 5. Pula a linha. E assim por diante. Se eu quiser, inclusive, pular mais uma linha aqui para separar esse print deste, eu também posso. Olha lá. E ele pulou essa linha. Coloquei um /n aqui no começo. E ele pulou a linha antes de começar a escrever. Ok? E, finalmente, vamos utilizar a função type. O que eu vou aprontar aqui? Eu vou apresentar nesse print a variável seguida do seu tipo. Ok? Então, tipo literal seguido do tipo literal. O tipo inteiro seguido da função que detecta o tipo da tipo inteiro. Tipo pseudo-real e a função que detecta o tipo da tipo pseudo-real. Tudo bem? Então, eu vou ter o valor seguido do seu tipo. Vamos ver o que acontece. Repare que ele ficou muito junto aqui. Eu vou colocar outro print aqui para ele pular uma linha. Se eu colocar vazio, ele já vai pular a linha, porque o print sempre que ele acaba, ele pula uma linha por padrão. Repara que aqui em cima ele já tinha pulado uma linha por padrão. Aqui também ele já pulou uma linha por padrão. Eu vou colocar um /n para ele pular mais uma. Vamos lá. Aí, agora está tudo separado. Então vamos ver. Tipo literal. O que era? Era o texto genérico. Então, texto genérico. Qual que é o tipo desse texto genérico? Ele colocou que faz parte do tipo ou da classe str, que é do inglês string. Certo? Eu acredito que vocês já devem ter visto esse tipo de variável em PA1. Agora, o tipo inteiro e seguido do tipo inteiro. Então, tipo inteiro é 5 e ele faz parte à classe ou ao tipo inteiro. Agora, tipo pseudo-real e ele calculando, ele detectando o tipo do tipo pseudo-real. O tipo pseudo-real está valendo 3.4 e ele já detectou que a classe é float, ou pseudo-real, ou ponto flutuante. Tudo certo?
Se surgir alguma dúvida aqui, pessoal, vocês, por favor, anotem o ponto da dúvida, certo? Anotem a parte do vídeo em que vocês estão com dúvida e a gente discute nos plantões de dúvida as dúvidas que forem surgindo. Tudo bem? A gente esclarece as coisas por lá. Então, vamos lá. Agora eu vou começar a falar de operações aritméticas e booleanas. São as contas. Certo? Agora a gente vai colocar o computador para fazer conta para a gente. As contas mais comuns, as operações aritméticas mais conhecidas ou as fundamentais, são a soma, subtração, multiplicação e divisão. E os operadores aritméticos utilizados para estas respectivas operações são o mais, o símbolo de mais, o símbolo de menos, o símbolo asterisco e a barra crescente. Ok? Então vamos lá. Esses tipo inteiro, tipo pseudo-real, vocês reparem que eu já declarei eles nessa célula aqui em cima. E como eu já executei essa célula, esses tipos já estão na memória. Tudo bem? Eu vou recapitulando esse tipo de coisa, porque a gente vai precisar muito no decorrer do curso. Tá certo? Então reparem que eu não preciso mais fazer essa declaração nesta célula de código aqui. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Uma multiplicação seguido de uma soma. Aqui está o tipo inteiro e o tipo pseudo-real. O que eu estou fazendo? Tipo inteiro multiplicando o pseudo-real ou float e somando 3. Estou armazenando este resultado no y. E algo parecido é isso daqui. Eu pego o tipo pseudo-real e somo com 3 vezes o que valia y e coloco no z. E eu mando apresentar tanto o y quanto o z. Vamos ver. Olha os valores. O tipo inteiro era 5, certo? O tipo pseudo-real era 3.4. Então, 5 vezes 3.4 mais 3 vai dar 20. E 3 vezes este valor somado de 3.4 realmente dá 63.4. Agora, a pergunta que fica é, uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, os tipos destas variáveis, de acordo com essas operações. Por exemplo, o y ele foi definido de acordo com uma multiplicação entre um tipo inteiro e um tipo pseudo-real. E vocês reparem que deu 20, certo? O y está valendo 20. Se eu der um print no y e no tipo do y, vocês vão ver que ele é 20, tudo bem? Só que o tipo dele, a classe dele, é do tipo float. Tá certo? Então, por mais que ele deu um valor inteiro, como ele é oriundo da multiplicação entre um tipo inteiro e um tipo float, ele já é definido como o tipo float. Tudo certo? Ele sempre vai ficar com um tipo mais pesado, que a gente fala. Porque o Python ele não pode arriscar de colocar o y como sendo um tipo inteiro numa operação dessas, que ele não sabe se vai dar um número inteiro antes de fazer, e acabar dando um número real, dando um número com casas decimais, sendo esses casas decimais diferentes de 0. Tudo bem? Então, por mais que deu 0, ele já coloca nessa multiplicação entre um inteiro e um pseudo-real, e um float, ele já coloca o resultado como sendo um float. Tudo bem? E é o que a gente consegue ver aqui no caso aqui do y. Ok? Algo semelhante, algo muito semelhante acontece. Eu coloquei aqui um exemplo isolado disso daqui. Se a gente colocar uma multiplicação, por exemplo, de 2 tipos inteiros, aí tudo bem. O resultado tem que ser inteiro. Tá bom? A multiplicação de 2 inteiros tem que dar um número inteiro. Então aí o Python já reserva o resultado como sendo um número inteiro. Vamos colocar aqui o tipo desse Q. Vamos dar uma avaliada. A gente já tem o Q, vamos colocar o tipo dele. Tem que dar inteiro. Olha lá, realmente. Deu 25 e a classe desse 25 de fato é um inteiro. Entretanto, reparem que quando a gente faz a divisão de 2 inteiros,
mesmo que seja 5 dividido por 5, esse valor vai dar um número de ponto flutuante, vai dar um número real. A explicação disso é a seguinte, que esta expressão define um número racional. E vocês devem concordar comigo. A divisão entre dois inteiros dá um número racional. Como o Python não sabe se isso daqui vai dar um número inteiro, então ele nunca arrisca. Ele não vai arriscar. Ele já vai colocar isso daqui como sendo um número de ponto flutuante. Tudo bem? Uma vez que isso daqui define um número racional. Ok? Vamos conferir isso colocando aqui o tipo do Q. Vamos lá. De fato, ó, a gente printou o Q. Está aqui 1.0. E agora a gente pode avaliar o tipo do Q. É um número real. É um float. Perfeito? Então, tudo bem. Uma outra operação muito utilizada no Python é a exponenciação. Geralmente, essa exponenciação, quando a gente vai lidar com linguagens matemáticas como... Bom, o MATLAB é um exemplo. Não sei se vocês já viram. Mas no MATLAB o símbolo de exponenciação é o chapeuzinho. A gente costuma usar ele para digitar as coisas no LaTeX também. Certo? Agora aqui no Python, o símbolo de elevação, de exponenciação, é dois asteriscos seguidos. Sendo que neste primeiro exemplo aqui, o valor de x ao quadrado é... Aí a gente coloca aqui x ao quadrado. E nesta outra, a raiz quadrada de x é x elevado a meio. Tudo bem? Então a gente não precisa também colocar um número inteiro aqui. A gente pode colocar qualquer um. Se a gente quiser colocar o inverso da raiz quadrada, se a gente quiser colocar 1 sobre a raiz quadrada de x, a gente também pode fazer isso. E, como esperado, como a gente não usou nenhum x até agora, deu que o x não está definido. Esse erro aqui eu quis deixar propositalmente para já ir ajudando vocês a identificar esse tipo de erro. Tá bom? Por exemplo, aqui, o nome x não está definido. Isso quer dizer, então, que a gente não tem essa variável. A gente não executou nenhuma célula que tenha essa variável. Tudo bem? Então, vamos definir ele aqui. Vamos colocar x igual a 2. Vamos lá. É bom que a gente já sabe o valor da raiz. Então, x quadrado é 4, realmente. E a raiz de x, a raiz de 2, é 1.414. Certo? Eu só decoro esses 3 primeiros termos aqui. Os 3 primeiros números. Tem gente que tem o dom de decorar uns 8. Mas essa daqui, de fato, é a raiz de 2. Vamos confiar. E se a gente colocar um valor negativo aqui... Vamos colocar entre parênteses para deixar uma coisa mais organizada. Eu sempre aconselho todo mundo deixar o código mais organizado possível. Isso é muito bom até para autoconferência, para vocês não se embananar aqui no meio. E vamos rodar, vamos ver. Também vai dar certo. Esse aqui, no caso, então, é o valor de 1 dividido por 1.414. Ok? Eu só vou tirar esse menos aqui para manter o que o texto está falando. Beleza? Então, continuando, aqui temos outro exemplo, que se a gente tentar utilizar uma variável que não foi inicializada em nenhuma outra célula, a gente vai ter uma mensagem de erro. Tá bom? Aqui vocês reparem que o x e o y eles foram inicializados em algum momento, mas esse h aqui não. Tá bom? Então, se a gente tentar rodar, a gente vai ter mais um problema. O nome H não está definido. Esse é um erro muito comum, principalmente em plataformas como o Jupyter Notebook e o Google Colab, que às vezes a gente se perde aqui nessas células. Então, é um erro que seria muito bom você já ir se acostumando e já saber resolver. Tudo bem? Então, vamos inicializar o H com alguma coisa para ver se esse erro sai. Saiu. Tá bom? Eu vou deixar aqui sem o H, para quando eu disponibilizar o material para vocês, as células fazerem sentido.
Realmente, como eu já inicializei o H, não tem muito o que fazer. Deixa eu trocar de nome então, HH. Pronto. HH is not defined. Perfeito. Dando continuação aqui, um outro tipo muito importante de variáveis é o tipo booleano. Tá bom? É um tipo que a gente usa bastante, principalmente em estruturas condicionais ou de repetição. Sendo assim, o que geralmente define para mim um tipo booleano? Bom, um tipo booleano ou ele vai assumir o valor true ou ele vai assumir o valor false. Certo? Ele nunca vai assumir outra coisa. Ele é 8 ou 80. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. E a gente utiliza ele muitas vezes a partir de uma condicional, a partir de uma condição ou de uma comparação. Tá certo? Então, a gente pode muito bem definir um valor booleano diretamente como sendo true ou como sendo false. Ok? Vou colocar aqui booleana 1, booleana 2. Ou a gente começa definindo um tipo booleano a partir de uma comparação. Essa comparação que eu coloquei aqui é a verificação de se x é igual a y. Tudo bem? Repare que quando a gente faz comparação no Python, só relembrando, a gente não utiliza o operador igual. Porque o operador igual ele é único e exclusivamente utilizado para atribuição, para definição de variável. Tá bom? Quando você coloca só um igual, o Python espera que você vai jogar algum valor para alguma variável. Tá certo? Então, sempre que a gente quiser fazer comparação, a gente precisa colocar os dois iguais. Dois símbolos de igual. Então, ele vai retornar nessa variável booleana 2 o resultado dessa comparação. Se x é igual a y. Se x de fato for igual a y, ele vai colocar true, ele vai colocar verdadeiro. Se não, se x não for igual a y, então ele vai colocar false. Vocês lembram o valor de x e de y? Vamos colocar aqui. A gente definiu nas células lá em cima. Vamos. X vai ser igual a x e y vai ser igual a... E aí a gente coloca o y. Vamos ver. Vamos pular uma linha também. Vai lá. X vai ser igual a 2 e o y vai ser igual a 20. Então a gente já sabe que eles são diferentes. Tá bom? Então vamos lá. X é igual a y. Tem que ser false. Essa booleana 2. Então, aqui está a pergunta. O valor de x é igual a y? A gente guardou na booleana 2. O valor 2 é igual a 20? Não. Só que o valor 2, ele é, vamos supor, diferente de y? É diferente de y. Vamos ver. True. Realmente é diferente. Ok? Então, só deixando claro aqui, a gente tem outros operadores para fazer comparação, só para relembrar. Temos o menor, temos o maior, temos o menor igual, temos o maior igual e temos o diferente. Ok? Então a gente consegue comparar duas variáveis com esses tipos de operadores aqui e a gente consegue simular todo tipo de tricotomia. Se dois valores são iguais, se o primeiro é menor do que o segundo ou se o primeiro é maior do que o segundo. Tá bom? Então aqui eu coloquei 3 comparações diferentes, né? Se o x é menor do que o y, se o x é menor ou igual ao y e se o x é diferente do y. Vamos executar aqui para ver. O valor 2 é menor do que 20? Realmente. É menor do que 20. O valor 2 é maior ou igual que 20? Não, né, gente? O 2 não é maior ou igual a 20. E o valor 2 é diferente de 20? Com certeza, né? Com certeza. Só deixar o igual aqui para manter o documento coerente a hora que eu for apresentar para vocês. Tá certinho. E um recurso muitíssimo útil, principalmente no Jupyter, que a gente não tem
uma estrutura para visualizar todas as variáveis, por exemplo, que outras IDEs muitas vezes têm, por exemplo, o Spider, é esse comando RUS. Esse comando RUS, executando esse comando, a gente consegue ver todas as variáveis, os tipos delas e muitas vezes o que tem dentro delas, aqui em uma célula. Então aqui a gente tem todas as variáveis que estão na memória. A booleana 1, a booleana 2, a gente consegue ver o tipo delas, o valor que elas estão armazenando. Olha lá, as booleanas aqui, elas são todas booleanas, a gente consegue ver tipo bool. E a gente consegue ver também o valor que elas estão armazenando. A booleana 1 e 2 são falsas, a D e a M são true, e a MI está armazenando o valor false. A gente também tem valores inteiros, como o H, que está armazenando 10, valores reais, pseudo-reais, ou pontos flutuantes, tipo Q, que está segurando 1.0, e assim por diante. Tá bom? E com isso a gente termina essa parte de revisão de variáveis, de declaração de variáveis e de apresentação de dados com print. Tudo bem? Como eu falei, conforme forem surgindo as dúvidas, vocês por favor as anotem e depois levem no plantão de dúvidas. Tudo bem? E dando continuidade, vamos passar agora rapidamente para o que a gente chama de estrutura de controle condicional, que seria a avaliação se o interpretador entra ou não em uma seção de código. Tudo bem? É o famoso se então, se não. Ou, no caso do Python, if, else, que é se não, e o elif, que é se não se. A estrutura desse tipo de comando é a seguinte. A gente informa ao interpretador que a gente vai abrir uma seção condicional com o comando if, que traduzindo para o português é se isso, e o então ele não existe aqui no Python. Tudo bem? A gente fala que a gente vai começar a seção condicional com os 2 pontos. E o if, ele sempre espera uma expressão booleana. Ele sempre vai esperar ou uma comparação, ou uma questão de pertinência, talvez com o in, que eu vou mostrar mais para frente. Mas ele sempre espera um valor true ou false. Ok? Se essa expressão for verdadeira, for true, então ele vai executar esse bloco de código que está identado para frente, abaixo dele. Senão ele não vai. Tudo bem? É assim que funciona a estrutura condicional se ou if do Python. Eu vou deixar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem uma variável a igual a 3. E agora, como que a gente vai colocar esse if, como que a gente vai fazer alguma comparação em respeito a esse a, utilizando o if, de acordo com essa definição que eu coloquei aqui de estrutura condicional. A gente vai fazer o seguinte. Se, if, aí agora a gente coloca a expressão booleana. Se o a for maior do que 2, então, abre a estrutura com esses 2 pontos, e aí a gente coloca os comandos que a gente quer que executem somente se essa condicional for verdadeira. Ok? O que não tem nenhuma relação com esse if, a gente simplesmente não coloca a indentação para frente. A gente não coloca esse espaço, que é o caso desse print aqui. Este print aqui ele vai ser executado independente se essa estrutura condicional aqui for verdadeira ou falsa. Ok? Esta seção de código identado, que ocorre logo após a definição do comando if, esta sim vai ser executada única e exclusivamente se essa expressão condicional for verdadeira. Tudo bem? Se ela não for verdadeira, esta seção de código não vai ser executada. Tá bom? Então, de acordo com o que eu falei, o que vai acontecer aqui? O a ele é igual a 3, certo? Então, definitivamente ele é maior do que 2.
Então, de fato, esses dois prints aqui vão ser executados. Por exemplo, o valor 3 satisfaz a expressão booleana. Portanto, esse bloco de código é executado. Certo? E como esse print aqui não tem nada a ver com o if, porque ele não está identado para frente, este comando não está condicionado ao if. Portanto, sempre será executado. Então vamos rodar para ver se isso daí faz sentido, se é verdade. Olha lá. O valor 3 satisfaz a expressão booleana. Portanto, esse bloco de código é executado. Este comando não está condicionado ao if. Portanto, sempre será executado. O que isso quer dizer? Que esses dois textos aqui só foram apresentados porque o A é maior do que 2. E este daqui, ele é apresentado sempre. Tudo bem? Vamos experimentar colocar um valor aqui para o A que não tenha nenhum sentido com essa comparação, que ele não seja maior do que 2. Vamos colocar que ele seja 1, por exemplo. O que tem que acontecer? Tem que acontecer que somente este print vai ser executado. Estes dois aqui não. Tá bom? Vamos ver se é verdade isso. Ah lá. De fato é verdade. Este comando não está condicionado ao if, portanto sempre será executado. Que é o texto desse print aqui. Tá bom? E só lembrando que se eu colocar o 2, isso daqui também não vai acontecer. Esses dois comandos aqui não vão ser executados. Somente o último print. Porque 2 não é maior do que 2. Certo? Então, eu deixei um texto aqui, dizendo exatamente esse experimento que a gente acabou de efetuar. Deixa eu só ressuscitar aqui, reconfigurar aqui para o que estava no começo. Só para manter o texto coerente quando vocês forem estudar. Opa. Aí. Tá, qual que é a ideia aqui? A ideia é que uma coisa que vocês precisam prestar atenção em muita coisa do Python, principalmente depois quando tem esses dois pontinhos aqui, é que ele usa a indentação para definir os comandos, tá bom? Então, ele vai considerar que tudo que esteja com essa primeira indentação aqui, com a mesma indentação, faça parte do if. O que não tem, ele vai entrar em conflito. Ele não vai entender o que você quer. Ele não vai saber se você quer que esse print aqui esteja dentro do if ou não. Então ele vai sempre dar um erro. Porque a gente tem indentações diferentes. Vamos ver. Olha lá. Vai falar, ó, indentação não esperada. Que é a indentação desse segundo print aqui. Por quê? O que ele quer? Ele quer que os dois prints tenham exatamente a mesma indentação. Não interessa se é só um espacinho em branco, se é um tab, se é 3 tab, tanto faz. Tudo bem? Mas todos que estiverem dentro desse if aqui precisam estar indentados na mesma, com a mesma quantidade de espaço em branco. Ok? Vamos lá. Olha lá, agora não deu problema. Mas se eles não estiverem todos indentados, eu com certeza vou ter um problema. Certo? Então aqui, por enquanto, a gente só viu o comando do if. A gente só viu o que acontece se a condição for verdadeira. A gente não está colocando o if para fazer nada se a condição não for. Para isso, a gente costuma utilizar essa seção de comando que é o else, certo? Que é o se não, o nosso se não. Então a utilização dessa estrutura é a seguinte. A gente ainda vai ter o nosso if, se a expressão booleana, aí a gente vai ter os dois pontinhos, os blocos de códigos igualmente indentados. Se não, agora a gente vai ter o se não. Se a expressão for verdadeira, faça o bloco de código 1. Se não, faça o bloco de código 2. Lembrando que é a mesma coisa, a gente vai precisar de indentação, a gente vai ter os dois pontinhos aqui. E agora o bloco de código 2 vai executar única e exclusivamente se o bloco de código 1 não executar. Ou seja, se a expressão booleana aqui for falsa. Tudo bem? Então, se ela for verdadeira, vai entrar no primeiro. Se não, o interpretador do Python vai executar somente o bloco de código 2. Combinado?
Vamos fazer uma experiência aqui então. A gente tem essa seção de código, né? A gente inicializa uma variável como sendo 0 e colocamos aqui nesse if. Se essa variável for maior do que 2, o que a gente sabe que não é, então executa estes blocos de códigos, né? O bloco de código 1. Se não, se a variável não for maior do que 2, se ela for menor ou igual, então execute o segundo bloco de código. Tudo bem? Vamos fazer o teste aqui. Como A é igual a 0, se o interpretador está correto, ele não pode executar o primeiro bloco de código. Ele precisa ir para o segundo. Tá bom? Vamos ver se isso acontece. O valor 0 não satisfaz a expressão booleana, portanto, este segundo bloco é executado. Ok? Então é isso mesmo, ele veio aqui para o segundo. Mas e se o A fosse 3, por exemplo? Aí ele satisfaria. E necessariamente o interpretador precisaria executar estes dois comandos do primeiro bloco de código. Vamos fazer esse teste. Olha lá, a gente rodou e de fato o valor 3 satisfaz a expressão booleana, portanto este primeiro bloco de código é executado. Tudo bem? Então deixa eu só deixar aqui 0 para facilitar os estudos. E pronto, o valor 0 não satisfaz a expressão booleana. E além disso, a estrutura if possui uma ramificação que é o else if, que para o Python foi condicionado, foi comprimido, né, para elif. Os desenvolvedores intitularam elif, esse else if, que nos permite avaliar uma série de expressões booleanas, uma série de condicionais dentro do mesmo if. A ideia aqui é a seguinte: se uma expressão não for verdadeira, então tenta outra. Agora, se essa outra também não for, então tenta outra, tenta outra, tenta outra. E se nenhuma delas for, então a gente usa o else. Aí a gente faz uso da estrutura else. E finalmente, qual que seria, né, especificamente, qual que seria a estrutura, né, para se utilizar esse elif, esse else if, o famoso se não se? Seria a seguinte: a gente ainda vai ter o if. Se a expressão booleana 1, né, a primeira expressão booleana, for verdadeira, então o interpretador vai executar o primeiro bloco de código e ele vai esquecer o restante do if. Todos esses outros blocos aqui do if, ele não vai estar nem aí, ele vai embora. Se não, se essa primeira expressão não for verdadeira, não for true, então vamos passar para a próxima. Agora a gente vai ver esse elif. A primeira não é. E a segunda? Vamos ver. Se essa expressão booleana, a expressão booleana 2, for verdadeira, então execute o bloco de código 2. Tá certo? E se ela não for? Se ela não for, passa para o próximo elif. E assim por diante. Até a gente chegar na última condicional, que é o else. Se nenhuma das expressões booleanas acima forem verdadeiras, então execute o bloco de código 3. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer. Aqui tem uma expressão exemplo para a gente. Vamos ver. Eu tenho um A igual a 0 e eu tenho um B igual a 2. Declarados aqui em cima. Se o A for maior do que 2, a gente sabe que não é verdade. Então ele não pode entrar aqui. Se o B for menor do que 2, a gente também sabe que não é verdade, porque o B é igual a 2. Certo? Ele não é menor. Então também não vai poder entrar aqui. Se nada daqui de cima é verdadeiro, então aí execute os últimos blocos de código. Tudo bem? Então a ideia é essa. O elif está aqui para a gente avaliar uma série de expressões com as variáveis que a gente tem. Avaliar uma série de condicionais. Vamos fazer alguns testes aqui. Nesta célula ele precisa rodar a última. Tudo bem? Ele precisa rodar apenas o último bloco de códigos. Esses dois últimos prints aqui. Vamos ver se isso acontece. Os valores 0 e 2, né, A e B, não satisfazem as expressões booleanas do if e do elif. De fato, não satisfaz mesmo, a gente acabou de ver.
Portanto, este último bloco é executado. É isso aí, isso é verdade. E outra coisa que a gente também pode fazer é colocar, né, como eu falei, uma série de elifs. Quantos elifs a gente precisar? Quantas condicionais a gente precisar? Não precisa ser um só. Tudo bem? A gente pode colocar quantos forem necessários. Quem aí já teve uma experiência com outras linguagens de programação vai lembrar do que é o switch ou o escolha. No Python a gente não tem essa estrutura switch. Então a gente simula ela com o elif, tá bom? A gente só tem o if e o elif para fazer essas escolhas. Tudo bem? Isso daí é para quem já conhece essa primeira estrutura que eu falei aí. Então vamos dar uma olhada nessa célula. A gente tem o A igual a 2 e o B igual a 2. O A é maior do que 2? Não. Então o código não pode entrar nesse primeiro bloco de código. O B é menor do que 2? Não, não é menor do que 2. Então ele também não vai poder entrar no bloco de código. Se não, C. O A mais B é maior do que 3? É. 2 mais 2 é 4, que é maior do que 3. Então ele vai precisar executar este bloco de código. Tudo bem? Se não, ele nem vai chegar aqui, porque ele já encontrou uma condição aqui que é verdadeira, ele vai executar essa condição e vai ignorar o restante da estrutura de condicional if. Ok? Vamos ver se isso daqui que eu falei é verdade. Vamos ver se ele vai executar esse terceiro bloco. O valor 4 satisfaz a expressão booleana do segundo elif, esse aqui. Portanto, este terceiro bloco de códigos é executado. Tudo bem? Esta foi a parcela das estruturas condicionais. E só deixando um alerta, o que define uma condição, né? O que define uma condicional? É só uma comparação? Se A for maior do que 2, se B for menor do que 2, é só uma vez? Não. Eu posso deixar essas comparações o mais complicado que eu quiser, ou, infelizmente, que eu precisar. Certo? Mais complicado que o exercício ou que o problema que a gente vai ter que resolver demandar. Então aqui eu deixei alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui a gente compara duas variáveis de uma vez, no mesmo if. Se x for maior do que 0 e y for menor ou igual a 10, então usa o primeiro bloco de código. Se não, usa o segundo. E aqui também, se x for maior ou igual a 0 e o y for menor do que 5, então, pelo menos... desculpem, se x for maior do que 0 ou y for menor do que 5, então, pelo menos uma das duas condições foi satisfeita. Se não, nenhuma das condições foi satisfeita. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode combinar as expressões booleanas, né, de comparação, x maior ou igual a tal coisa, y menor ou igual a tal coisa, com esses dois conectivos, com esses dois operadores. O e, né, o AND, que simboliza o nosso e, no qual ele vai considerar, ele só vai considerar essa expressão válida se os dois lados comparados forem verdadeiros. Então ele só entra nesse bloco de código aqui se as duas expressões forem verdadeiras. E o nosso ou, que ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai considerar verdadeira essa comparação se e somente se uma das expressões forem verdadeiras. Se nenhuma das duas forem verdadeiras, ele não vai entrar aqui. Tudo bem? Então é assim que a gente faz essa comparação. Eu coloquei uma tabelinha aqui, só para a gente relembrar, mas eu tenho certeza que vocês já lembram, já viram em algum momento da vida de vocês essa tabela booleana. E dando continuidade aí às estruturas de controle, vamos passar agora para as duas únicas estruturas de controle do Python, que seria o for, e o while. Já adiantando que elas trabalham de formas diferentes. O for do Python, ele única e exclusivamente trabalha por varredura.
Então a gente necessariamente precisa ter uma sequência ou uma lista ou um intervalo ou uma tupla, alguma coisa para colocar para o for fazer essa varredura. Tudo bem? A gente precisa colocar um conjunto para ele interagir, para ele ir variando entre os seus elementos. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo aqui. Então a expressão correta, né, a sintaxe dessa estrutura de repetição é a seguinte: for, aí a gente vai precisar ter uma variável, né, que vai ser o elemento do conjunto, dentro, né, in, pertencente à sequência, ou conjunto, ou lista, ou qualquer elemento desse tipo, né, algum iterável, que a gente chama. E aí a gente vai abrir o comando. E vocês reparem que a ideia aqui é a mesma das estruturas condicionais if. Eu vou precisar de uma indentação para que o bloco de código seja repetido. Tá bom? Para que o for identifique esse bloco de código aqui e faça as devidas repetições nele. Tá bom? Bom, antes da gente falar de range, né, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, mais simples. Vamos supor, para ir em... Aí a gente vai inventar aqui uma lista. Vamos falar 2, 3, 5, 7, 11. Tá bom. Vamos lá. Só relembrando então. Para i pertencente a... Aí eu vou dar uma lista para ele. Começa o nosso for. Aqui vai ter a indentação. E aqui eu vou ter o nosso bloco de código. Aqui no caso é só um print. Só vamos printar o i. Só vamos printar o elemento. E como eu falei para vocês, o for vai funcionar por varredura. Tá certo? Então, ele vai pegar esse i e vai, na primeira execução, ele vai supor que ele seja 2. Na segunda execução, ele vai supor que ele seja 3. Na terceira execução, ele vai supor que ele seja 5. E assim por diante. Então, vamos lá. Na primeira, o i vale 2. Aí ele vai vir aqui para a seção de comandos. Print i. É para printar o 2, então. Printa 2. Depois o i, ele vai valer 3. Vem aqui para a seção de códigos, ele vai printar o valor 3. E assim por diante. Vamos ver se isso daqui é verdade. Ah lá, é verdade. Ele printou o 2, ele valeu 2, printou o 2. Ele valeu 3, printou o 3. E assim por diante. Tudo bem? Se a gente quisesse, vamos supor, somar todos esses elementos dessa lista, que estratégia que era uma boa para a gente seguir? Vamos supor aqui. Soma igual a 0. Vamos começar com 0, essa soma. E vamos somar todos os elementos dessa lista aí. Então, por enquanto, a soma vai valer 0. Então, eu tenho que ficar somando o que eu já tenho com o índice novo, com o valor novo. Então, o que ele vai fazer aqui? Na primeira vez, o i vai valer 2. Ele vai vir aqui e vai somar com o que já tem na soma. No começo vai ser 0, então vai ser 2, e vai jogar na soma. Na próxima execução, o i vai valer 3. Uma vez que ele valeu 3, ele vai vir aqui valendo 3 e vai somar com o que a soma está valendo. A soma está valendo 2. Então, 2 mais 3, 5. Aí ele vai atualizar o valor da soma como sendo 5. E assim por diante. Vamos apresentar o valor dessa soma. O valor da soma é soma. Vamos lá. Então, 2 mais 3 mais 5 mais 7 mais 11 vai ser 28. Um outro comando muito utilizado para fazer essa interação com os fors é a geração de intervalos. O Python ele tem uma função default muito boa para fazer esse tipo de geração de intervalos, que é o range. Ele tem o range aqui, ele funciona da seguinte forma. Ponto inicial, né, o valor inicial. Vou colocar aqui, valor inicial. O valor final.
e o passo. O que ele vai fazer então? Ele vai gerar para mim. Deixa eu apagar isso daqui. Ele vai gerar para mim um intervalo começando em um valor inicial dado e terminando em um valor antes do valor final. Ele não vai contabilizar esse último valor aqui. Indo de passo a passo. Então vamos fazer um exemplo aqui. For i, ou seja, para i em, agora vamos colocar um range, de 0 até 10. Indo de 1 em 1. E aí eu vou mostrar para ele me apresentar. Printa esse valor aí. Quem que ele vai ter que apresentar? Ele vai apresentar o 0, o 1, o 2, o 3, porque ele está indo de 1 em 1. E a hora que chegar no 10, ele para. O último valor aqui, o valor final, é só para ele saber quando ele tem que parar. Ele não vai funcionar para o último valor. Vamos ver se isso daqui é verdade. Lá. Isso daqui é verdade, acontece. E quando isso daqui acontece, quando é esse tipo de estrutura, né, começando no 0 e indo de 1 em 1, ele permite a gente dar um apelido para essa função, né? Se eu colocasse somente o range 10, já daria. Já daria certo, daria no mesmo resultado. Porque eu estou começando no 0 e indo de 1 em 1. Olha lá. Tá vendo? Neste caso especial aí, este comentário aqui vale. Tudo bem? Agora, se eu quisesse, vamos supor, mostrar somente os pares de 0 a 10, então eu teria que fazer o seguinte. Para aí, no range, né, no intervalo de 0 a 10, indo de 2 em 2, apresente apresente os pares. Ele apresentou 0, 2, 4, 6 e 8. Repara que ele não apresentou o 10. Aqui também ele não foi até o 10. Então ele nunca vai até o último. Tudo bem? Então é isso. A gente já tem aqui o for, né, a estrutura for. E temos também este gerador de intervalos range. E o que vale ressaltar aqui então? O que é preciso guardar do for? Que ele é uma estrutura de repetição que trabalha por varredura. Ele vai ter uma lista, uma sequência, um intervalo, um conjunto, e ele vai variar essa primeira variável que ele define aqui como sendo todos os elementos dessa estrutura, desse conjunto, dessa lista. Ok? Então é assim que o for vai funcionar no Python. Diferente do while, que é o que a gente conhece como uma expressão enquanto, né? Enquanto algo for verdade, continue. Ou enquanto algo for verdade, faça. Que aí o while, da mesma forma que a estrutura C, funciona por uma expressão booleana. Ela vai funcionar como uma condicional. Então, enquanto, aí temos condicional, executa o bloco de código. Tá certo? Então é isso. Enquanto, aí a gente vai ter uma expressão booleana, né, uma comparação, x maior do que 5, alguma coisa do tipo. Enquanto aquilo for verdade, abre a seção de código e começa com o bloco de código que você quer que seja repetido dentro do while. Tudo bem? Qual que é a diferença? Geralmente, quando a gente vai usar o for, é porque a gente já quer fazer o acesso de elementos de uma lista ou de um intervalo. Quando a gente vai usar o while, a gente quer fazer modificações na variável de controle. Aqui, por exemplo, a gente não vai poder atualizar a variável de controle, a gente não vai poder atualizar o i. Certo? Não é uma boa prática fazer isso. Agora, aqui na expressão booleana, a gente pode fazer isso, a gente deve, na verdade, porque senão o while vai ficar rodando para sempre. Vejam por este exemplo aqui. A gente inicializa uma variável i como sendo 0. E, enquanto esta variável i for menor do que 10, faça, né? Comece aqui o comando. Printa essa variável. Só que, para esse enquanto, né, não ficar rodando ad infinito, eu tenho que atualizar o valor de i. Né? Eu tenho que falar para o código atualizar. Porque o i começou como sendo 0 aqui. E não tem nada mudando.
Se eu não aumentar o valor desse i a cada iteração, o while vai ficar seguindo para sempre, porque o i vai ser sempre 0, que é menor do que 10. Tudo bem? Reparem que isso não acontece aqui no for, porque o for ele vai pulando de elemento em elemento. Ó, o for ele pula de elemento em elemento. O izinho vale cada vez um elemento do meu conjunto, da minha lista. Tudo bem? Essa é a principal diferença. Um trabalha por varredura, que é o for, e o outro trabalha por condicional. Tem uma condição aqui. Ok? Vamos executar para ver. Ah lá. Reparem que vai dar exatamente a mesma saída nessa seção de código que esse for aqui. Entretanto, a ideia por trás dele é totalmente diferente. É totalmente diferente uma da outra. Ok? Aqui então eu coloquei um exemplo envolvendo strings. No caso, o for, né, que é uma estrutura de repetição por varredura, ele funciona em strings. Tá? É uma estrutura que vai funcionar em strings. Por quê? Porque a string pode ser vista como uma lista de caracteres. Tá bom? Então, para C pertencente a string, printa o C. Ou seja, para C sendo um caractere da string, apresente o valor deste caractere seguido de um espaço. Este comandinho aqui, né, end igual a abre e fecha aspas, isso daqui simplesmente quer dizer para o print não pular linha. Tudo bem? Porque o print tem como terminador padrão, como eu falei no começo da aula, o /n. O que isso quer dizer? Que sempre que termina um print, ele vai pular linha. Agora aqui, como eu coloquei para ele não fazer nada, ele não vai pular linha. Combinado? Então vamos ver o que isso aqui vai fazer, né? Eu vou pegar os caracteres dessa programação em algoritmos 2 e vou colocar um espacinho entre eles. Vamos ver. Ah lá. Ele pegou a string e ficou colocando um espaço entre os caracteres e os apresentando aqui. Tudo bem? Isso é uma forma de acessar os caracteres da string, considerando que a string vai ser uma lista. A gente consegue fazer isso com a repetição por varredura feita no for. Ok? Aqui eu também coloquei que uma outra forma de a gente acessar os caracteres dessa string é, como eu falei, considerando ela uma lista, né? A gente considera uma string uma lista e acessa os elementos dela com o abre e fecha colchetes e colocando o índice do caractere. Por exemplo, aqui, string, abre e fecha colchetes, o primeiro caractere. Só lembrando, né, agora que isso daqui apareceu, é bom destacar que o Python ele é zero-oriented, que o pessoal chama, né? Ou ele tem índice começando no zero. Ele não é igual a outras linguagens, por exemplo, como o MATLAB, que começa 1, 2, 3, 4. Ele começa no zero, tudo bem? O C começa no zero, C++ começa no zero, C# começa no zero, Java começa no zero, JavaScript. A grande maioria esmagadora das linguagens é assim, tudo bem? Se eu não me engano, olha, eu mesmo conheço o Basic, né? Ou Visual Basic, se você for mexer no Visual Studio, e o MATLAB, que começam no 1. O resto, todos eles têm como sendo o primeiro índice o zero. Tá bom? Então, se a gente quiser acessar o primeiro caractere de uma string, é desta forma aqui. A gente coloca a variável e fala que quer o primeiro caractere dela, o primeiro valor dessa lista, dessa forma. O segundo, a gente coloca abre e fecha colchetes com um dentro. O terceiro, abre e fecha colchetes com 2 dentro. Então, esse resultado aqui vai ter que dar PRO. Vamos ver. Separado por espaços, claro. Tá na mão. Ok? Então, isso daqui é uma forma de acessar os caracteres de uma string e também para acessar os elementos de uma lista, como a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Uma outra... além disso, uma forma da gente... eu deixei aqui como curiosidade, da gente saber o tamanho de uma string, né? Ou o número de caracteres de uma string, é fazendo uso do comando len. Certo? Len vem de length, que é
justamente tamanho em inglês. Tá bom? Ou número de elementos. Então vamos ver. A string que a gente definiu aqui, então, tem 26 caracteres. Tudo bem? Esse comando aqui ele calcula o número de caracteres da string, armazena na variável tamanho, e agora eu estou apresentando aqui. Isso. E aqui tem um exemplo de que a gente pode fazer exatamente a mesma coisa aqui, né? Fazer esse acesso por varredura na string. A gente também pode fazer o acesso por varredura no intervalo entre 0 e o tamanho da string e acessar a string considerando uma lista. Tudo bem? Em vez da gente variar o for dentro dos caracteres da string, né? Para C sendo um caractere da string, e a gente printa o C, a gente varia um controle de índice I dentro de um intervalo com n elementos, sendo n o tamanho da string, e a gente vai acessando os elementos da string um a um. Tudo bem? Tem que dar exatamente o mesmo resultado. Olha lá. Só mais uma forma de interpretar aquele for, essa varredura aqui. Tudo bem? Com a única diferença que a varredura aqui é feita no range n, né, no intervalo de 0 até o tamanho da string, e nesse outro for aqui a varredura é feita diretamente na string. Tudo bem? Então é isso. Isso, então só oficializando, né, o que eu já meio que já falei ali nos fors, o Python ele trabalha muito, né? A gente vai trabalhar muito no Python com o que a gente chama de lista, certo? Eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto nas próximas aulas, mas eu já vou deixar aqui para a gente poder trabalhar nos fors, tudo bem? Trabalhar bem com os fors. Mas uma lista nada mais é do que uma sequência de elementos, tudo bem? Pode ser de qualquer tipo, pode ter a mistureira que for aqui, tá bom? Ou pode ser só de um tipo, pode ser uma lista de inteiros, que nem eu fiz aqui nesse for. Deixa eu voltar, cadê o exemplo? Aqui, como eu fiz aqui nesse for. Ou pode ser uma mistureira de coisa, que nem eu estou fazendo aqui nesse exemplo. 3.2, PA2, 1, ou seja, um float, um literal, um inteiro, um booleano, pode ser qualquer coisa. Tudo bem? Aqui tem um exemplo. Ó. Vamos iniciar uma variável chamada lista, certo? Com esses valores de lista aqui. Vamos lá. Não se preocupem que neste assunto específico aqui a gente vai voltar, como eu falei, né, a gente vai se aprofundar mais para frente. Aqui é mais para só para a gente dar uns primeiros passos aqui e eu poder fazer essa associação de lista com a estrutura de repetição for. Tá bom? E como eu falei lá em cima, se a gente quiser printar os elementos de uma lista, né, generalizando a coisa, a gente pode fazer dessa forma aqui. For o elemento da lista pertencente à lista, e aí a gente acessa o elemento e faz o que quiser com ele. Tudo bem? Aqui vamos supor que a lista seja isso, 3.2, PA2, 1 e true, e para cada elemento da lista, printa o elemento. Olha lá, uma hora o ezinho vai valer o primeiro, 3.2, depois vai valer PA2, vai ser printado, depois vai valer 1, vai ser printado, depois vai valer true, vai ser printado. Tá certo? Então tá bom. E da mesma forma que a gente fez com as strings, os elementos da lista também podem ser acessados pelos seus índices. Tá bom? Por exemplo aqui, o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento. Se eu executar esse print aqui, ele vai ter que me dar 3.2, PA2 e 1. Tudo bem? E deixa eu colocar o último aqui também. Lista 3. Pronto. Printa todo mundo de novo. Vai lá. 3.2, PA2, 1 e true. Certo? Isso aqui é só um apanhadão de lista, mas, como eu falei, não se preocupem que a gente vai se aprofundar mais depois. E, finalmente, algo que eu acredito que não possa faltar para vocês, o conceito de rotinas e funções. Tudo bem? O que seria isso?
Rotinas e funções nada mais são do que procedimentos repetitivos, parcelas repetitivas do código, que para a gente não ficar escrevendo a mesma parcela, ficando dando Ctrl+C, Ctrl+V na mesma coisa, a gente define uma estrutura que a gente chama de função, definida por um bloco de códigos que realiza uma determinada operação. E sempre que a gente quiser quiser executar aquele bloco de códigos, para a gente não ter que escrever todos os blocos de código de novo, a gente só chama o nome da função. E esse tipo de estrutura pode receber ou não parâmetros. Tudo bem? Configurando de fato uma representação muito parecida do que o que a gente conhece por funções em matemática mesmo. Tá bom? A estrutura dessa classe de comandos, né, dessa estrutura de comandos, é a seguinte: a gente vai usar a palavrinha reservada def de definição, certo? Definição de função. Então, def, agora sempre que a gente escrever o def, o Python vai esperar que você devolva uma função para ele, explique qual que é a função que você quer. Aí você vai dar um nome para a sua função, certo? Sendo que este nome ele vai obedecer às mesmas restrições de nome de variáveis, ou seja, não pode ter palavra reservada, não pode ter símbolos especiais, com exceção do underline, não pode começar com número, não pode ter espaço, esse tipo de coisa. Tudo bem? Então, tem o nome da função e agora eu vou passar os parâmetros que a definem, certo? Ou a parcela de código que vai variar em cada vez que eu chamar a função. Vai ser a parte variável da minha função. E dentro dessa função vai ter os blocos de código que a definem. Tudo bem? Finalmente, eu espero ter um retorno, né? Um valor computado, uma estrutura computada dentro dessa função. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, eu coloquei um exemplo. Defina uma função que ordena 3 valores. Vou chamar ela de ordena 3V. E aí, aqui eu tenho os 3 valores, A, B e C. Tudo bem? Aí, como tudo no Python, como toda estrutura no Python, eu vou colocar os 2 pontos. Para falar para ele que agora vai vir os meus comandos de fato, que fazem referência à minha definição de função. Então, ordena 3V, coloco os 2 pontos, e agora eu começo a fazer as minhas ordenações. Esse bloco de códigos aqui, ele simplesmente vai ordenar 3 valores A, B e C, colocando o menor no A, o intermediário no B e o maior no C. Tudo bem? É isso que essa seção de códigos aqui está fazendo. Finalmente, assim que ele acabar de fazer essa seção de códigos, né, dele fazer essa ordenação, ele vai me devolver uma lista com o A, o B e o C. Ok? Então é isso, vamos ver se funciona. Aqui reparem que eu chamei de XYZ, porque eu não preciso respeitar essa nomenclatura ABC. Tá bom? Eu posso chamar isso daqui de abacate, isso daqui de melancia, isso daqui de abacaxi. Não faz nenhuma diferença. E como que eu utilizo a minha função? Eu vou esperar que ela vai ter um retorno. Então eu coloquei aqui list, né, LST, igual ao retorno dessa função. A ordena 3 valores. E a ordena 3 valores, para funcionar, ela precisa de que eu passe 3 valores para ela. E eu passei aqui o X, o Y e o Z. Aí, essa parcela de código aqui vai se transformar em uma lista de 3 valores. Vai se transformar nesse retorno aqui, que vai ser o A, o B e o C ordenados. Tudo bem? Vamos ver se isso daqui funciona. Eu tenho X igual a 2, Y igual a menos 1 e Z igual a 0. Vamos ver. Esqueci de compilar essa daqui. Pronto, compilou. Agora vai lá. Olha lá. Funcionou certinho. Ó. Eu tenho 3 valores, o 2, o menos 1 e o 0. Eu vou esperar que ele ordene esses valores para mim. De fato, ele ordenou, jogou na LST, né, como sendo ABC. E agora ele apresentou aqui na LST. Fez o print. Olha lá.
Menos 1, 0 e 2. Tá certinho. Lembrando que, inclusive, eu nem preciso definir em variáveis, né, os valores que eu vou passar aqui no parâmetro, e para a minha função funcionar. Eu posso defini-los exatamente aqui dentro. Ó. O 5, o menos 3 e o 12, por exemplo. E aí printa exatamente o que a função me devolver. Reparem que eu já coloquei direto dentro do print, porque essa seção de código que eu selecionei aqui, ela vai se transformar no retorno. Ela vai virar o retorno, né? A, B e C. Então toda essa parcela de código aqui vai se transformar nisso. Então eu já printo diretamente isso daí. Tudo bem? Então o que ela tem que me devolver? Menos 3, 5 e 12. Vamos ver. Ah lá. Menos 3, 5 e 12. Belezinha? Então isso é uma função. Sempre que a gente quiser agora fazer uma ordenação, a gente pode usar essa função aqui. Ó. Uma ordenação de 3 valores, é claro. A gente não precisa ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V em tudo que tem aqui dentro. Tá certo? Então, outro exemplo aqui. Essa daqui é uma função que vai imprimir uma tabuada se os valores estiverem entre 1 e 9. Tudo bem? Vai imprimir a tabuada de um valor se esse valor estiver entre 1 e 9. Então eu vou definir tabuada, eu vou precisar do valor, tudo bem? Como parâmetro, não tem como essa tabuada funcionar sem o valor. E eu vou começar a definição dessa função. Eu vou começar a falar quais são os blocos dela. Aí repare que dentro da função eu posso ter qualquer coisa. Eu posso ter if, eu posso ter for, eu posso ter de tudo. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a verificação se esse valor está entre 1 e 9. Se tiver, a função vai calcular a tabuada desses números aí. Ó. Se não tiver, ele vai apresentar esse aviso. Ó. Essa função calcula apenas a tabuada de números entre 0 e 9. Então, se não tiver entre 0 e 9, na verdade entre 1 e 9, desculpe. Se não tiver entre 1 e 9, ele vai retornar vazio. Ele vai parar a execução. Não vai fazer nada. E aí acabou a função. Ela morre no primeiro return que ela vê. Ela não vai mais nem ver o que vai acontecer depois. Tudo bem? Ela vai ser terminada aqui. Na sequência, ela vai topar com uma estrutura de repetição, um for. Uma vez que ela vir este for, né, quer dizer que ela não entrou neste primeiro if aqui. Então, o número está entre 1 e 9. Se o número estiver entre 1 e 9, ele vai apresentar o resultado dessa multiplicação. Aqui eu coloquei uma outra forma de apresentar os resultados. É óbvio que pode apresentar do jeito que a gente já estava fazendo anteriormente. Mas eu coloquei aqui mais como uma curiosidade. Tá certo? O Python também permite que a apresentação seja feita com a ajuda do format, né, do comando format. Aqui eu faço o seguinte, apresente o primeiro resultado, coloque o símbolo de multiplicação, apresente o segundo resultado, coloque o símbolo de igual e apresente o terceiro resultado. E aí dentro do format eu falo quem são, o primeiro, o segundo e o terceiro. E está aqui, o primeiro, o segundo, o primeiro vai ser o i, o segundo vai ser o j, e o terceiro vai ser a multiplicação de i por j. Sendo que i é o elemento que eu dei, por referência, né, é o que eu quero que se calcule a tabuada, e o j é um valor que está variando dentro do intervalo de 1 até 10. Tudo bem? Para fazer o valor da tabuada. Então, ele também, a hora que ele acabar de printar, ele não vai me retornar nada, porque eu só quero que apresente. E agora a gente faz o teste com tabuada de 5. Primeiro tem que definir. Aí, tá lá. 5 vezes 1 vai ser 5, que é o que está dentro desse print. 5 vezes 2 vai ser 10. 5 vezes 3 vai ser 15. E assim por diante. Tudo bem? Outra coisa que vale a pena destacar é que nem sempre uma função precisa ter uma variável ou um valor que varie dentro de seus parâmetros. Tudo bem? Ela pode ser definida sem nenhum parâmetro. Por exemplo, se eu quiser fazer uma função
a print delimitadores por arroba. Simplesmente desenha arroba na tela. Coloquei aqui, desenhe 40 arrobas na tela, depois desenha 40 arrobas na tela de novo. Não sei se vocês sabiam que dá para fazer isso daqui com o print do Python, mas que nem eu falei, eu vou colocando essas curiosidades por aqui, mas não se preocupem que esse tipo de coisa nunca que vai ser cobrado. Tudo bem? Então tá lá. Definir uma função que faz isso. Aí, primeiro uso, print delimitadores. Então ela vai printar 40 vezes arroba, depois 40 vezes arroba. Segundo uso, ela vai voltar para cá, printa 40 arroba, 40 arroba. Terceiro uso, print delimitadores por arroba. Ela vai vir para cá, 40 arroba, 40 arroba. Então, vamos definir a função e vamos rodar. Tá lá. Primeiro uso, 2 linhas de arroba. Segundo uso, 2 linhas de arroba. Terceiro uso, 2 linhas de arroba. Você vê que funciona, ela não tem parâmetros para que a gente precise passar, e mesmo assim ela é uma função. Nesse caso, a gente chama esse tipo de função de procedimento. Existe uma vertente aí, uma tendência de chamar esse tipo de função de procedimento. Isso daí é dos programadores mais idosos, né? O pessoal que trabalhava bastante com Delphi declarava as funções assim, chamava de procedure. Tá certo? Então vamos lá. Eu dei outro exemplo aqui que, se você quiser, você também pode começar a definir os valores que você passa, deixar, se você quiser, um valor por padrão, um valor default, né, que a gente chama. Por exemplo, se eu quiser definir uma função chamada multiplica, ela vai multiplicar x e y. Então, essa função multiplica. Se eu quiser deixar que o segundo valor já seja o 5, então o Python vai interpretar da seguinte forma. Se eu falar o valor, eu vou atualizar o y. Se não, é porque eu vou deixar o valor padrão, vou deixar 5. Então, como que isso aqui vai funcionar? Vamos lá, definir essa função multiplica. Ela recebe como parâmetros os valores x e y, sendo que y ele tem um valor por padrão, que é o 5. E a seção de código é a seguinte, ela vai calcular um resultado, que é x vezes y, e vai me retornar esse resultado. Então aqui na primeira multiplicação, multiplicando os valores 2 e 3, print 2 vezes 3 vai ser igual, o resultado dessa multiplica 2 e 3. Nesse caso aqui, o x vai receber o valor 2 e o y vai receber o valor 3. Ele vai ignorar essa parte, porque eu falei os dois. Agora, deixa eu colocar outra seção de código que fica melhor. Vamos ver se isso de fato acontece. Olha lá, acontece. Eu passei o 2 e o 3, a gente sabe que 2 vezes 3 é 6. Então, 2 vezes 3 igual o R1, que é o resultado dessa função, que é 6. Tudo bem? Agora aqui, eu estou multiplicando os valores 2 e 5. Só que eu não passei o 5, eu passei só o 2. Como eu fiz isso, ele vai passar o 2 para o primeiro parâmetro, que não tem definição por default. Então ele já sabe que é no x que ele vai ter que colocar esse 2. E o y, como eu já sugeri que se o programador não falar outra coisa, o y está valendo 5, então ele já passa o 5 para o y. E devolve o valor para o R2. Repare que agora eu tenho certeza que o y vai valer 5, mesmo sem ter falado. Então, o R2 aqui precisa valer 10. Mais uma vez, esse é o tipo de coisa que é mais para vocês relembrarem ou uma curiosidade, mas que dá para a gente fazer de inúmeras formas diferentes esse tipo de exercício, esse tipo de código. Tudo bem? Então, é assim. O material terminou. Eu deixei uma série de exercícios, 15 exercícios aqui para vocês. Essa aula foi uma que se estendeu bastante. Eu não acredito que isso vá acontecer nas próximas aulas, né? Mas essa daqui eu precisava revisar bastante essa parte de Python aqui, porque não vai ter como a gente trabalhar sem isso. E eu deixei uma atividade avaliativa para vocês aí, que por mais que tenha 15 exercícios essa lista, eu destaquei 4 aqui para vocês me entregar, cada exercício valendo 2,5 pontos na média.
E as notas vão ser atribuídas de acordo com a eficiência e o nível de detalhamento dos algoritmos entregados. Então, se vocês colocarem um comentário, vai ficar mais bonito. Se vocês considerarem mais opções, por exemplo, no exercício 9. O exercício 9 vocês podem fazer de várias formas. Entretanto, existe uma que considera mais casos. Por exemplo, aqui é para vocês, dado uma equação quadrática, né, dado uma equação de segundo grau, é para vocês apresentarem as raízes. Se vocês só considerarem 2 casos, vocês vão tirar 2 nesse exercício. Se vocês considerarem 3 casos, vocês vão tirar 2,5. Tá certo? Os casos que eu falo são os valores que o delta pode assumir. Tudo bom? Então tem esse exemplinho aí. E mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, não evitem de aparecer nos plantões de dúvidas, lá no Discord. Tudo bom? Então, finalizo aqui para vocês. Um excelente resto de semana aí e um forte abraço a todos. Tchau, tchau.